Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui conversando sobre um assunto que eu gosto bastante com vocês, que é nefrolitíase. Eu faço parte desse ambulatório formalmente desde 2019, e é um ambulatório que, além de nefrolitíase, atende pacientes com tubulopatias. E aqui hoje eu trouxe uma abordagem pragmática de investigação, uma das várias que a gente tem descrita na literatura, né? Para começar, dizendo que eu não tenho conflito de interesse, e eu trouxe um caso clínico inicialmente para ilustrar e depois para terminar a aula, de uma paciente do nosso ambulatório, uma paciente de 34 anos, sexo feminino, parda, natural, e procedente aqui de São Paulo, solteira, com um quadro de dor nas costas há 3 anos. Ela referia um episódio de dor lombar esquerda, 10 em 10 de intensidade de dor, com irradiação para a região inguinal lateral, associada a náuseas e vômitos de forma recorrente. Teve 6 episódios, e isso há cerca de 3 anos. Então, tinha um quadro de uma cólica nefrética bem estabelecida, clinicamente, né? Referia que, na última ocasião, ela observou hematura macroscópica associada e eliminação de um pequeno cálculo que ela trazia para consulta. Tinha milímetros esse cálculo. Ela refere que tinha realizado no pronto-socorro um raio-x, recebeu analgesia com diclofenaco e deram alta para segmento ambulatorial na última ocasião. Então, há 3 anos com esse quadro e nunca tinha sido encaminhada para segmento e avaliação. Negava febre, disúria, polaciúria, urgência, quaisquer outros sintomas associados. Não tinha antecedentes pessoais relevantes, exceto o uso de um anticoncepcional oral combinado. Tinha um pai de 67 anos hipertenso, uma mãe de 63 anos obesa, hipertensa e dislipidêmica, e uma irmã de 39 anos sem comorbidades, a princípio sem história familiar aí para nefrolitíase. O exame físico dela, na avaliação clínica, ela estava normotensa, afebril, tinha um IMC de 23, estava em bom estado geral, chamava atenção que ela estava descorada, uma cruz, tinha uma avaliação de torácica e pulmonar, né, cardiovascular e pulmonar sem alterações, tinha uma dor difusa lombar, a palpação paravertebral lembrava bastante uma lombalgia mecânica, e era um dos motivos pelos quais ela procurou o nosso ambulatório. Não tinha edema de membros inferiores, sem nenhum sintoma neurológico. Nos exames que ela trazia, mostrava que já um hemograma com uma anemia leve de 11,2, normocítica, tinha um leucograma e plaquetometria normais, tinha uma creatinina de 1,2, esse exame que ela fez lá no pronto-socorro, uma taxa de filtração estimada em 60 ml minuto, e uma urina 1 do momento lá da cólica nefrética, com 100 hemácias aqui por campo, tinha um pH de 6,2, uma densidade de 1010, não tinha traços de proteína, não tinha glicosúria, cetonúria, dismorfismo negativo. Isso é o que ela trazia. E aí, isso foi de uma das ocasiões que ela procurou por auxílio, essa tomografia que a gente não conseguiu, essa radiografia de abdômen simples, né, em AP à esquerda, e essa tomografia de abdômen aqui à direita em 2 cortes, que a gente, a princípio, não conseguia identificar cálculo, mas a gente vinha uma importante nefrocalcinose medular aqui em ambos os rins. O diagnóstico nem sempre é tão fácil, né, de nefrolitíase como essa paciente trouxe para a gente, mas para a gente pensar aí durante a aula em hipóteses diagnósticas e como é que a gente realizaria a investigação desse quadro, né? Então, realmente o que a gente faz na nossa prática lá do ambulatório é uma anamnese bastante direcionada, idade e sexo é importante, né? São os dados que a gente pega na primeira avaliação. Isso guarda correlação com recorrência. Homem tem maior prevalência e maior recorrência de nefrolitíase, e a idade mais jovem ao diagnóstico
parece ser um fator preditor de recorrência também. Dos antecedentes, história de hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, isso guarda correlação com nefrolitise, doença renal crônica, e também aumenta risco de etiologias específicas aí da nefrolitise, por exemplo, litise por ácido úrico, né? O fato de ter ITU não recorrente poderia nos fazer pensar em nefrolitise por cálculo de Struvita, a presença de gota poderia aumentar o risco de litise por ácido úrico, síndrome desabsortivas, lembrando da hiperoxaluria entérica, medicações em uso, chás, excesso de vitamina C, são situações que podem ter o risco aumentado de litise, e a história familiar de nefrolitise, que é bastante importante quando você vai pensar se o seu paciente tem litise mesmo, antes de ter uma imagem comprobatória, e que aumentam o risco de recorrência também. Histórico de doença renal crônica por algumas etiologias de nefrolitise podem aumentar de forma importante o risco de progressão com doença renal crônica, seja por obstrução recorrente, seja por nefrite tubulointersticial crônica, enfim. A gente utiliza mais recentemente esse nomograma, que é o nomograma de Rox, é um nomograma que foi publicado para estimar a prevalência para estimar o risco de recorrência do indivíduo que se apresenta, né, lá no ambulatório. Então, vocês vejam que quanto menor a idade, maior é a pontuação que esse paciente recebe. Então, quanto mais jovem, maior o risco de recorrência. Se for homem, tem um risco de recorrência maior. História familiar de litise. Se teve hematura macroscópica no primeiro episódio de cálculo sintomático, se por acaso ele já foi investigado com ácido úrico, tem um maior risco de recorrência, mas se já tem imagem, essa imagem pode nos informar também sobre o risco de recorrência. Então, a gente utiliza na avaliação inicial e depois, subsequencialmente, para estimar o risco de recorrência. E por que risco de recorrência é tão importante? Primeiro, para a gente abordar depois no tratamento e prevenir essa recorrência. Em média, né, a recorrência dos pacientes litiásicos é de 50% aqui em 10 anos, 5 anos pode chegar em algumas séries de dados de 35% a 40%, em 2 anos 20% a 30%. Mas os pacientes podem apresentar individualmente maior ou menor recorrência. Então, essa escala nos ajuda a raciocinar como é que nosso paciente individual está se portando frente a uma população específica, né? E nos ajuda também a raciocinar se a gente vai prosseguir com a investigação metabólica de urina de 24 horas ou não. A recomendação da literatura para paciente com alto risco de recorrência investigar, então o segundo episódio já investiga, história familiar de nefrolitise, paciente com múltiplos cálculos na primeira avaliação, mas você pode realizar a investigação no paciente que se apresenta pela primeira vez, caso seja do interesse dele, não há nenhum problema nisso. Exame físico bastante direcionado, sinais vitais, muitas vezes nessa primeira ou na avaliação subsequente a gente consegue fazer um diagnóstico de hipertensão, obtenção de dado antropométrico, em especial o IMC, altura e peso para cálculo do IMC, por isso esse é um fator de risco importante e atualmente 2/3 aí da população dos Estados Unidos tem sobrepeso e obesidade. A estimativa é que 50% da população brasileira até 2030 tenha sobrepeso e obesidade. Então, lembrar desse fator de risco que é importante aí para a litise de ácido úrico, mas outras etiologias também. Estado de hidratação e mucosa, se tem palidez cutânea e mucosa, que chama um pouco a atenção aí para muitas vezes para o início da doença renal crônica, linfadenopatias, lembrando que doença granulomatosa como sarcoidose, por exemplo, pode ser causa de litise. Se tem sintomas neurológicos, muitas vezes o paciente vai no ambulatório porque acharam um cálculo na imagem ultrassom, por exemplo, e o paciente está com dor lombar, mas aquela dor lombar não tem correlação nenhuma
com aquele cálculo, tem uma lombociatalgia, por exemplo, né? Avaliação de sintoma cardiovascular, porque isso guarda associação com nefrolitíase. Nefrolitíase guarda bastante associação com hipertensão. O exame físico bastante direcionado a essa dor lombar, que não é infrequente. A avaliação se tem massa, visceromegalia, presença de edema, que poderia sugerir a presença de uma doença renal um pouco mais avançada, né? A investigação inicial no ambulatório é feito com alguns exames séricos e um exame de urina simples. Então, ureia e creatinina para todo mundo, para cálculo da taxa de filtração glomerular estimada de creatinina, especialmente. E por que isso é tão importante? Porque nos pacientes que têm taxa de filtração menor do que 60, dificilmente a gente vai conseguir prosseguir com um estudo metabólico em urina de 24 horas, porque faltam dados da literatura de corte para essa população, né? Sódio e potássio, porque eles podem sofrer impacto do nosso tratamento, tiazídico, por exemplo, ou podem ser pista diagnóstica, tem um potássio mais no limite inferior, ou o paciente já se apresenta com hipocalemia, e você pensa num diagnóstico de acidose tubular renal distal, por exemplo, né? Gasometria venosa, que é uma dificuldade na prática clínica de todo mundo, que em geral só é coletado em hospital, você tem que apelar para reserva alcalina, mas é um dado importante na primeira avaliação para a gente pelo menos não comer bola num diagnóstico de acidose tubular renal. Cálcio, magnésio e fósforo, além do PTH, vitamina D e fosfatase alcalina, como forma de avaliação de distúrbio mineral ósseo, né? E aqui eu vou fazer uma pausa para falar de hiperparatiroidismo primário, né? A terceira endocrinopatia mais comum, só fica atrás de hipotiroidismo e diabetes. Então, em especial no paciente litiásico, faz-se necessária essa avaliação. Se vocês forem ver a recomendação da literatura, é dosar um cálcio. Se o cálcio estiver no limite superior ou alto, você dosar um PTH. Entretanto, tem dados da literatura de 10 a 15% dos pacientes com hiperpara primário serem normocalcêmicos, então o paciente tem um PTH aumentado, tem o cálcio no limite superior da normalidade, e mesmo assim tem manifestação clínica, como por exemplo nefrolitíase. Então faz parte da nossa rotina pedir um PTH já na primeira avaliação, independente da calcemia, tá? Ácido úrico, glicemia de jejum glicada, colesterol total e frações, isso faz parte de um screening metabólico, de síndrome metabólica. O paciente com síndrome metabólica, como eu já falei, tem maior risco de nefrolitíase. TSH é bastante questionável, mas um hipertiroidismo, mesmo subclínico, poderia levar à hipercalciúria, e isso aumentar o risco aí de nefrolitíase, hemograma e PCR, e uma urina 1 e urocultura, em especial nos pacientes que têm ITU recorrente, mas essa urocultura é importante para a urina de 24 horas, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Na nossa urina de 24 horas, nossa fundamental educação da população na coleta adequada da amostra. Não é infrequente no nosso ambulatório até 30% dos pacientes, mesmo após explicar de forma exaustiva como é feita a coleta de urina de 24 horas, coleta ela de forma inapropriada, em geral, subcoleta, né? Então, vale a pena perder tempo nessa educação do paciente, na coleta adequada dessa urina de 24 horas. E vale a pena rever as medicações que o paciente está usando antes de colher essa urina de 24 horas também. Por exemplo, seu paciente já é hipertenso e usa losartan e hidroclorotiazida para o tratamento da hipertensão. A gente sabe que losartan é uma droga uricosúrica e o tiazídico vai reduzir a calciúria. Então, se você quer fazer a avaliação metabólica inicial daquele seu paciente, idealmente você deveria suspender essas medicações que possam ter impacto lá depois na avaliação da urina de 24 horas. Claro que a gente sabe que isso não é factível em todos os pacientes, mas lembrar pelo menos dessa interferência potencial da medicação em uso durante a coleta da urina de 24 horas. Para o diagnóstico, a gente faz a coleta de pelo menos 2 amostras, uma num dia habitual e outra num fim de semana. É bastante complicado isso no dia habitual, se dependendo
da profissão do paciente. Imagina um médico, um enfermeiro ou um motorista, fica bastante impraticável, né? Então a gente utiliza a amostra que o paciente consegue de fato coletar. O ideal é que ele siga a dieta habitual. Então a gente tende a, na primeira consulta, a evitar fazer orientação dietética antes de que o paciente colete essas duas amostras de urina, né? Eu sei que isso é um pouco difícil, o paciente não ingere água, você quer fazer uma orientação de ingestão de água ou restrição de sal na dieta, mas se você não pegar a amostra do paciente conforme ele vive, você também pode perder esse dado aí do diagnóstico, né? No segmento, a gente dificilmente coleta urina de 24 horas rotineiramente. A gente coleta depois do início da terapêutica em 3 a 6 meses para avaliar se teve resposta, para avaliar a aderência muitas vezes, se teve algum efeito colateral. E a reavaliação metabólica dessa urina de 24 horas pode ser feita em 6 meses a 1 ano, caso haja evidência de progressão clínica ou de imagem, né? Então, aqui só um fluxograma que se assemelha bastante ao que a gente faz na prática clínica. Então, paciente com cálculo, em especial os pacientes com recorrência, ou o cara que quer investigar, teve uma nefrolitíase grave, complicada, com infecção urinária, tem fatores de risco importantes para recorrência, a gente faz essa análise metabólica. Logo depois do diagnóstico, inicia o tratamento. E a gente pode repetir essa urina de 24 horas, 3 a 6 meses depois do tratamento, para avaliar a eficácia terapêutica, aderência, etc. E, eventualmente, seguir até anualmente ou junto com imagem, caso haja recorrência clínica ou de imagem. Porque o objetivo da sua terapêutica é diminuir recorrência clínica e diminuir progressão, né, de doença em imagem. Então, caso haja progressão, você pode considerar reavaliar. O paciente pode, ao longo dos anos de segmento, mudar o seu perfil metabólico em urina de 24 horas. Não necessariamente ele vai ter o mesmo, né? Como é que é o nosso protocolo de urina de 24 horas? E que bate um pouco com a recomendação da literatura. Então, essencial a coleta de creatinina nessa urina de 24 horas. Para quê? Para eu saber se a amostra foi adequadamente coletada. Lembrando que mulher tem uma excreção urinária entre 15 e 20 miligramas quilo dia de creatinina e homem tem uma excreção urinária um pouco maior, de 20 a 25 miligramas quilo dia. Aqui você já consegue flagrar subcoleta ou até paciente que coletou mais de 24 horas, 30 horas. Isso é menos frequente, mas algumas vezes a gente flagra. Lembrando que o volume urinário idealmente deveria ser superior a 2,5 litros por dia. Então, aqui a gente já consegue identificar um fator de risco para nefrolitíase importante. Quando o paciente te traz a urina de 24 horas, a urina de 1.500, 1.400, já é um sinal que ele deveria ter uma ingesta hídrica um pouquinho maior. O pH, idealmente com pH-ômetro. Esse pH vai trazer bastante informação sobre a dieta do paciente e pode trazer informação sobre a etiologia também. Lembrando que pH ácido, né, menor do que 5,5, está bastante presente na nefrolitíase por ácido úrico, mas também na cistinúria, e um pH básico, por exemplo, na litíase por fosfato de cálcio. O sódio urinário, isso é importante porque quanto maior a natriurese, vai ser maior a excreção de cálcio na urina e um pouco menos correlacionado, mas também ácido úrico nessa urina. Então, a gente consegue, a partir desse sódio na urina, fazer uma estimativa de quantos gramas de sal. Então, o sódio a gente consegue pegar e fazer uma estimativa de quantos gramas de sal o paciente está consumindo. Então, por exemplo, se o meu paciente tem na urina de 24 horas 200 mEq de sódio, eu divido esse sódio por 17 e eu vou chegar à estimativa aí de quantos gramas de sal ele está ingerindo naquela urina de 24 horas. E isso eu posso utilizar depois para guiar o tratamento também. Cálcio. A gente tem cortes de hipercalciúria na literatura, eu vou falar um pouquinho depois sobre a limitação desses cortes, mas em homem acima de 250 a gente já considera hipercalciúria e mulher acima de 200, então o normal são esses valores da tela.
Lembrando que hipercalciúria, os cálculos de cálcio, né, são uma grande maioria dos cálculos, 80% até dos cálculos que a gente apresenta são de cálcio, 65, 70% de oxalato, 15 a 20% de fosfato de cálcio, e depois ácido úrico, hipocitratúria, cistinúria, enfim. Oxalato importante a gente dosar nessa urina de 24 horas, a gente consegue flagrar aqui hiperoxalúria, e aí a gente não consegue distinguir entérica da forma mais grave, que é a hiperoxalúria primária, mas em geral um oxalato acima de 75, 100 deve chamar a atenção a gente para esse diagnóstico de hiperoxalúria primária, que é super grave, né? Citrato, em geral um valor acima de 320 é o que a gente espera encontrar. Alguns autores sugerem um valor de corte de normalidade um pouco maior, 450 para homens, 550 para mulheres, mas o valor que a gente tem mais consensual na literatura até o momento é de 320. Ácido úrico, 800 para homem, 750 para mulher. E ureia, que a gente faz o cálculo do nitrogênio ureico em urina de 24 horas, e aí você consegue ter uma estimativa do consumo proteico desse paciente, lembrando que dietas hiperproteicas podem estar associadas a maior risco de nefrolitíase também. Você pode utilizar o cálculo do PNA, que é um pouco mais complexo e tem uma plataforma de cálculo online, inclusive no site da SBN, ou você pode utilizar essa fórmula aí, que se aproxima bastante, que eu coloquei na tela, que é a ureia em gramas vezes 3,5 dividido pelo peso, né? Cistina, a gente faz em pelo menos uma das urinas de 24 horas um teste qualitativo, que é com uma fita reagente de nitroprussiato de sódio. Então ela diz se tem cistina, se não tem cistina. É bastante sensível, específico, e pela literatura, uma recomendação atual é que isso fosse realizado em pelo menos uma urina de 24 horas na primeira avaliação. Apesar de cistinúria ser uma doença rara e corresponder a menos de 1% aí de todos os casos de nefrolitíase, não é infrequente a gente, no nosso ambulatório que é especializado, ver pacientes das diversas idades, não só jovens, com esse diagnóstico. Então é importante lembrar, e seria importante ter em pelo menos uma das amostras, né? A gente não dosa de rotina potássio, magnésio, fosfato, cloro, mas em situações especiais eles podem ser necessários, né? Se você está suspeitando de alguma tubulopatia associada, eu estou suspeitando de uma acidose tubular renal, eu quero dosar um potássio para ver se eu tenho perda renal aumentada de potássio, eu quero dosar um cloro para eu calcular um anion gap urinário, isso é possível. Então, nosso protocolo é o que eu acabei de falar aqui. E eu queria tecer esse comentário sobre a gente realmente transformar as variáveis da urina de 24 horas que eu apresentei no slide anterior, não só como variáveis dicotômicas, tem hipercalciúria, não tem hipercalciúria, mas como variáveis contínuas. Isso é melhor estudado na calciúria, então apesar do corte da literatura ser 250, 300 para homem, 200 a 250 para mulheres, a gente tem dados de coorte de aumento de recorrência já a partir de 150 miligramas, 200 miligramas. E quanto maior a calciúria, maior parece ser esse risco de formação de cálculo e de recorrência. Então, tentar enxergar o cálcio como variável contínua e não como essa realmente tem ou não tem hipercalciúria. Isso também é descrito para oxalato, acima de 25 já parece aumentar o risco, e também é descrito para citrato abaixo de 450, isso já parece aumentar o risco de nefrolitíase. Imagem. A gente faz uma tomo inicialmente protocolar, em especial se o paciente não traz um exame prévio, como não era o caso da nossa paciente que eu trouxe para a discussão, mas muitas vezes o paciente vem com uma queixa de cólica nefrética, fez um ultrassom que viu um cálculo lá de 3 milímetros, você nem sabe se é cálculo mesmo, então vale a pena, pelo menos no segmento inicial, ter uma tomografia de abdômen, lembrar sempre de mulher em idade que possa engravidar, de excluir gestação antes de tomografar,
E caso não seja possível, o ultrassom parece ter melhor utilização se você tiver uma alta suspeita clínica, a clínica é bastante característica, o paciente é jovem, não tem nem sobrepeso, o ultrassom pode ajudar a confirmar nesses casos, mas idealmente uma toma. E no segmento a gente evita a radiação e faz um segmento em geral com ultrassom anual, faz uma tomo bianualmente. É difícil comparar métodos entre si, comparar uma tomo com ultrassom, ainda mais quando são 2 ultrassons realizados por 2 pessoas diferentes, é difícil até comparar. E o que a gente traz da prática clínica é para olhar as imagens. Nossa, muito frequente, litíase laudada como nefrocalcinose laudada como nefrolitíase. Então, olhar de fato você mesmo as imagens, ligar para o colega radiologista e discutir, caso possível, isso ajuda bastante no diagnóstico e no segmento dos pacientes. Né? A análise do cálculo, se eu faço análise química ou cristalográfica, infelizmente a gente já tem dados da literatura que dizem que a taxa de erro e discordância da análise química, que é a mais amplamente disponível, que tem cobertura em alguns convênios, é a mais barata, tem uma discordância do padrão ouro, que é a cristalográfica, que pode chegar a 56%. Então, a gente não utiliza análise química para análise de cálculo. Ela tem certa acurácia para cálculo de ácido úrico, superestima o oxalato de cálcio e não é adequada para o fosfato de cálcio, estrovita. Então, o que a gente deveria, de fato, realizar é análise cristalográfica. Sempre que factível. Se o paciente teve cálculo, teve um procedimento urológico, peça e informe o paciente para guardar aquele cálculo que foi retirado, o colega urologista, e, caso possível, envie esse cálculo para análise de cálculo. Né? A gente tem 2 métodos que são eleitos como padrão ouro na literatura, a difração de raio-x e a espectroscopia infravermelha, aqui à direita espectroscopia, à esquerda difração de raio-x, e no Brasil a gente tem uma colega nefrologista, que é a doutora Tamara Cunha, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez doutorado aqui na Unifesp, e ela passou bastante tempo na França com um pesquisador que estuda basicamente análise cristalográfica de cálculo renal, que é o Daudon. Então, ela é, no meu conhecimento, a única que realiza espectroscopia infravermelha para análise de cálculo aqui no Brasil. Não tenho nenhum conflito de interesse, além da amizade com ela, deixo na tela para facilitar caso alguém queira encaminhar. Não tem nenhum tipo de cobertura por convênio, e ela tem bastante amizade com a gente do ambulatório, então muitas vezes eu consigo mandar cálculo para ela analisar sem nenhum custo. Então, tá aqui. Por que essa análise é tão importante, gente? Primeiro, porque ela permite a avaliação de uma população na qual o estudo metabólico é impraticável. Seu paciente tem incontinência urinária, com bexiga neurogênica. Seu paciente, você diagnosticou ele nefrolitíase já numa doença renal crônica, estágio 3B, menos de 45 de clearance. O estudo metabólico da urina de 24 horas pode não te ajudar nesses casos. Então, a informação adicional dessa análise cristalográfica pode te auxiliar no tratamento. Segundo, porque ela permite a correta identificação etiológica. Então, eu tenho um cálculo de oxalato de cálcio monohidratado. E por que isso é importante? Até quando você faz um diagnóstico de uma etiologia específica, porque isso te permite inferir diferenças em etiologia. Por exemplo, para o oxalato de cálcio monohidratado, ele guarda maior correlação com hiperoxalúria do que com hipercalciúria, enquanto o oxalato de cálcio dihidratado guarda maior correlação com hipercalciúria do que com hiperoxalúria. Então, isso já te infere bastante coisa para guiar o tratamento. Tem certos diagnósticos bastante específicos que você só consegue dar o diagnóstico com espectroscopia infravermelha. Cistinúria é um desses casos, principalmente quando você não tem disponível a análise de cistina em urina, 2,8 de hidroxiadenina, xantina para quem
utiliza inibidor de xantina oxidase, como, por exemplo, allopurinol por longa data, e até cálculos por drogas, como a atazanavir, né? Então, a espectroscopia infravermelha é uma ferramenta adicional na análise de cálculo, e a gente deveria utilizar isso de forma complementar ao estudo metabólico. Então, o paciente pode ter uma urina de 24 horas que tem hipercalciúria, hiperuricosúria e hipocitratura, os 3 achados, e você evidencia lá na urina de 24 horas que ele tem um oxalato de cálcio dihidratado. Então, você vai agregar a informação dos 2 estudos para realmente guiar a sua terapêutica. Densitometria óssea a gente tende a fazer de rotina no nosso ambulatório. Primeiro, porque a hipercalciúria está associada à redução da densidade mineral óssea, não dá para chamar de osteoporose na população pré-menopausa ou homem jovem, mas a gente consegue encontrar essa correlação de redução da densidade mineral óssea com litíase por hipercalciúrio, e também a população com síndrome metabólica, nos novos trabalhos, parecem estar correlacionados com maior risco de fratura e redução da densidade mineral óssea também. Então, a gente atualmente tem feito a solicitação de densitometria óssea de forma rotineira, e isso pode auxiliar no tratamento posterior também. Só voltando para o nosso caso, então, resolução do nosso caso inicial, lembrando, era uma menina jovem, 34 anos, nefrolitíase recorrente há 3 anos, teve 6 episódios de nefrolitíase, no último ela teve hematura macroscópica, com eliminação de cálculo que ela trazia para consulta. Nos exames de sangue que ela trazia já alguns, a gente identificou uma taxa de filtração glomerular reduzida, né, de 60 ml minuto, tinha uma urina 1 com hematúria, mais nada chamava a atenção, tinha um pouco de anemia, né. A gente repetiu esses exames, então confirmou aquela anemia inicial, tinha um HB já de 11,4, uma taxa de filtração glomerular estimada que persistia aqui, 65 ml minuto, e o que chamava atenção era uma persistência da hematúria e tinha uma gasovenosa aqui com uma discreta acidose metabólica, um bicarbonato de 19, um pH de 7,22, um pouco precoce para essa taxa de filtração glomerular. Foi submetida, então, à urina de 24 horas, trouxe uma das urinas aqui como amostra, mas os dados das 2 urinas eram bastante semelhantes, então aqui a gente já consegue identificar um fator de risco para nefrolitíase, que é esse volume urinário discretamente abaixo de 2 litros, né, por dia. Era uma amostra adequada para a mulher, entre 15 e 20 miligramas por quilo. Tinha um clearance medido que batia com a taxa de filtração glomerular estimada. Tinha um sódio de 200 mEq, se a gente for comparar com o normal, que é 100 mEq, ela tinha uma ingesta de sal, né, aumentada na dieta, bastante próxima do brasileiro médio, que é em torno de 10 a 12 gramas dia. Tinha hipercalciúria, tinha um cálcio urinário aqui de 302 miligramas. O ácido úrico estava normal, abaixo de 750 para a mulher. Oxalato normal, abaixo de 40. Tinha uma hipocitratura de 126. Num dos testes de cistina qualitativo negativos. Tinha um pH da urina de 24 horas de 6,4, não tinha proteinúria. E tinha um pH de urina de jejum de 6,1. Para que serve esse pH aqui urinário para essa paciente em específico, né? Serve para confirmar a nossa hipótese diagnóstica principal, que era de acidose tubular renal distal. Então, a gente tinha uma paciente com nefrolitíase, nefrocalcinose, acidose metabólica, ela não tinha hipocalemia, mas ela tinha um potássio aqui no limite inferior da normalidade, 3,5, não tem problema, e ela tinha aqui nessa urina em jejum, segunda micção, para que isso? Para eu afastar minha influência da dieta nesse pH urinário. Então, essa é a urina, é o pH ideal para eu conseguir pensar no diagnóstico de acidose tubular renal, né? Porque ela não vai sofrer influência
bastante acidificante para a urina, como uma dieta carnívora, e uma urina, ou um paciente que tem uma dieta um pouco mais vegetariana, que tende a ter uma urina mais alcalina. Então, aqui um corte ali de 5,7, acima disso, num paciente com acidose metabólica, que não tem outra causa, eu tenho que lembrar do diagnóstico de acidose tubular renal distal. Esse cálculo que ela trazia foi enviado para análise cristalográfica e o laudo foi de fosfato de cálcio na totalidade da amostra, que se correlaciona de fato com uma urina mais alcalina e se correlaciona também com nefrolitíase na acidose tubular renal distal. Então, o diagnóstico final dessa nossa paciente foi de ATR distal, nefrolitíase nefrocalcinose, foi feita orientações nutricionais, a gente, em geral, mantém um segmento com um nutricionista, isso é importante para os pacientes litiásicos de forma geral, e foi introduzido clortalidona e citrato de potássio, né? Então, um resumo, um take-home points aí de tudo que eu falei até o momento, da nossa abordagem mais pragmática da investigação, anamnese e exames físicos bastante direcionados, identificação de fatores de risco para a litíase e para a recorrência, exames laboratoriais séricos para afastar doenças comuns e ou potencialmente graves. E aí eu queria aqui ressaltar, para não esquecer, a prevalência de hiperparatiroidismo primário, lembrar desse diagnóstico e lembrar, acho que vale a pena numa avaliação inicial pedir uma gasometria venosa ou uma reserva alcalina, checar um bicarbonato, se você não tem um bicarbonato desproporcional baixo, para lembrar do diagnóstico de acidose tubular renal distal, que pode estar associado à nefrolitíase, né? Esses exames vão ter auxílio no tratamento e no segmento, pelo menos o estudo metabólico em 2 urinas de 24 horas, com os dados que eu já coloquei no slide, né? Volume, pH, creatinina, cálcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sódio, ureia e cistina, pelo menos qualitativo em uma das amostras, isso seria o ideal. Imagem tomo para confirmar o diagnóstico. Muitos pacientes que são encaminhados como portadores de nefrolitíase não têm nefrolitíase quando a gente pede a imagem inicial. Claro que você tem que ficar muitas vezes seguindo esse paciente, porque ele pode ter tido um cálculo único que expeliu, mas de uma forma geral você consegue excluir esse diagnóstico já com essa toma inicial e ou confirmar. E em geral o ultrassom a gente utiliza de forma mais frequente para o segmento. A análise cristalográfica do cálculo, sempre que possível, ela agrega bastante ao diagnóstico e te auxilia de forma importante no tratamento em alguns casos, e como eu falei, pode dar diagnósticos que você não imaginava antes, e a densitometria óssea, que pode ser de auxílio no tratamento global do paciente, né? Não é só um rim com cálculo, é um paciente que pode ter doença óssea relacionada a isso, além de doença cardiovascular. Obrigado. Agradecer aqui mostrando o grupo, a professora Aita, que chefia o grupo, a Ana Cristina, que é minha parceira nefrologista do ambulatório, e vários pós-graduandos. Eu deixo o meu e-mail em imagem aí para quem quiser tirar uma dúvida, quem não quiser perguntar agora, ficou com vergonha, pode me mandar que eu tento responder da melhor forma. Obrigado. Beleza, Igor. Muito boa a apresentação. Não esperava nada menos do que isso. Bom, a gente já tem uma pergunta aqui de um ilustre na nossa audiência, o Dr. Edson Souza, o famoso Edson da creatinina, com uma pergunta que eu já tive situações semelhantes no ambulatório de pré-transplante. Então, uma mulher que decide doar o rim para o marido e de antecedente ela tem um histórico de cirurgia bariátrica, de gastroplastia. Então a gente sabe que isso está relacionado, pode se relacionar com a hiperoxalúria entérica. E aí a pergunta, considerando a maior prevalência de litíase renal nesses pacientes, haveria um maior risco de doença renal após a doação? Qual seria a sua conduta em relação à avaliação dela como uma candidata a doadora?
É uma população, de fato, de maior risco de nefrolitíase, como você já disse, né? Hiperoxaluria entérica é um risco importante. E lembrar que o paciente que fez cirurgia bariátrica é um ex-paciente de síndrome metabólica, muitas vezes continua com síndrome metabólica, né? Então, não só hiperoxaluria entérica, mas ele pode ter nefrolitíase por ácido úrico e etc. E aí a avaliação global do risco de recorrência é importante, né? O paciente tem cálculo em bilateral, múltiplos cálculos. Esse paciente é um paciente de muito maior risco para doença renal crônica per se, só pelo fato de ter a nefrolitíase e o antecedente de obesidade, e isso tem que ficar claro nessa avaliação na discussão clínica. Em geral, nesses casos de alto risco de recorrência, litíase bilateral, não é uma população que se recomenda que seja doadora, mas claro que essa decisão tem que ser partilhada com o transplantador, tem que ser partilhada com o paciente, a decisão individualizada. Mas se eu fosse dizer de uma forma geral, essa paciente que eu elenquei aqui não seria uma paciente que seria uma boa doadora. Agora, a paciente que nunca teve cálculo, que não tem nefrolitíase, você pode eventualmente fazer até estudo metabólico nessa população, apesar de ser questionável, e que você não identifique grandes fatores de risco naquele momento daquela avaliação, talvez isso possa mudar e você possa sim realmente não contraindicar, né, de forma mais efetiva que essa paciente seja doadora. Então, a decisão deve ser sempre individualizada. Beleza, ótimo. Eu faço o ambulatório de pré-transplante, a gente vê isso. Às vezes alguém que já teve um episódio, aí o que eu faço era o que se fazia lá no Hospital do Rim, mas sem nenhuma evidência. A gente faz o exame, a avaliação metabólica. Se tiver tudo normal e a pessoa tiver tido apenas um episódio, a gente libera para doação, mas isso não tem evidência, assim. Bom, olha só, o Dr. Francisco fez um questionamento em relação ao seu caso clínico. Bom, nessa paciente, a anemia, palavras dele, né? A anemia me intrigou do ponto de vista da taxa de filtração glomerular. Vocês acompanham a paciente com anemia falciforme e acidose tubular renal? É uma boa hipótese isso daí. Concordo, essa anemia foi investigada e a gente não encontrou outra causa além da doença renal, é de fato um pouco precoce, né? 65 ml/min seria uma doença renal crônica se a gente considerar estágio 2 ainda, e é um pouco precoce. A paciente foi investigada, não foi encontrada a causa e no segmento depois não tinha anemia, mas a gente não tem paciente sim com anemia falciforme e não me recordo de nenhum que tenha anemia falciforme com acidose tubular renal distal no nosso ambulatório. Mas é um excelente questionamento. Beleza. Gente, podem ficar à vontade aí para perguntar. O Fabrício, pode perguntar, interagir mesmo. Você não tinha hipermenorreia. Fabrício, na avaliação inicial, a gente não identificou isso como fator de risco para aquela anemia. Ela se apresentava como anemia, a gente investigou causas adicionais para isso, não encontrou. Então, realmente ficou em aberto essa situação, mas é algo que chamava atenção, sim, na avaliação inicial. O Guilherme... Igor. Quem está falando pode ficar à vontade. Depois o Guilherme vai fazer uma pergunta, que ele levantou a mão, mas quem se manifestou pode falar. Oi, fui eu, Igor. Boa noite, a Érica, ex-residente da escola. Tudo bom? Igor, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida de uma paciente que eu recebi recentemente no ambulatório. Era uma mulher jovem que veio encaminhada com cálculo coraliforme e no rim contralateral tinha 1 ou 2 cálculos menores. Ela já estava fazendo segmento com a uro, já tinha sido indicado cirurgia para tirar esse cálculo, ela já tinha história de tudo de repetição, mas as infecções foram muito mal documentadas. Eram leucocitúria, com disúria, a UBS passava antibiótico, a gente nem sempre tinha urocultura. A minha dúvida é,
ela já tem indicação cirúrgica depois no pós-operatório. Se eu faço o antibiótico de forma, digamos assim, profilática, né? Em qual momento estaria indicado eu fazer uma investigação metabólica, visto que ela tem 2 cálculos menores no rim contralateral? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu sim. Assim, você pode fazer essa investigação metabólica até agora no pré-operatório, né? Você não precisa aguardar necessariamente a nefrectomia para fazer o estudo metabólico. Lembrando que o cálculo coraliforme é a maior parte de distruvita, mas não necessariamente ele pode ser distruvita, né? Você tem cálculo coraliforme por fosfato de cálcio e a gente tem caso aqui de cálculo coraliforme até por cistina. Então, caso essa paciente seja submetida realmente ao procedimento, que é o ideal para tratamento de distruvita, né? Tirar toda concentração de cálculos que você consiga, o ideal é que você guarde esse cálculo mesmo retirado cirurgicamente para fazer a análise cristalográfica depois. Agora, a sua análise metabólica em estudo de 24 horas pode ser agora no pré-operatório, e caso você não consiga, o procedimento ocorra primeiro, você tem que esperar aí, segundo a literatura, de 1 a 2 meses para poder fazer esse estudo metabólico. Então, não fazer essa avaliação antes do primeiro mês realmente de abordagem dessa paciente, né? Uma coisa importante é que tu vai se correlacionar com hipostratura. Então, cuidado, porque aquela urocultura inicial, que pode ser colhida até junto com a urina de 24 horas, pode te informar eventualmente sobre uma hipostratura, e isso vai te atrapalhar um pouquinho no diagnóstico. E sobre a antibiótico terapia que você falou, a não ser que seja uma paciente com ITU recorrente, indicação de profilaxia antimicrobiana, o fato de ter cálculo de estruvita no paciente que não tem ITU recorrente é controverso. Mesmo com a paciente que tem a urocultura positiva, sem sintomas, né, sem tratar ITU, controverso a gente deixar a profilaxia nessa população, mas alguns autores fazem isso. Deixam profilaxia nos pacientes portadores de cálculo de estruvita, logo depois do procedimento, enfim. Não sei se eu respondi as suas perguntas. Respondeu sim, muito obrigada. E parabéns pela aula, foi ótima. Acho que o Guilherme tinha levantado a mão. Bom, às vezes... Guilherme, fique à vontade. Eu vou aproveitar porque me veio à mente uma questão. No último NEFSAP de litíase, eles têm uma sessão especial sobre os pacientes que estão desenvolvendo hipercalciúria, litíase, nefrocalcinose, com antecedente de terem feito preenchimento com metacrilato. Então, a minha mãe teve um caso aqui, e uma paciente foi para diálise e depois transplantou. Então, assim, são os pacientes que fazem preenchimento em região glútea ou em coxa com essa substância, o metacrilato, que ele cria uma reação granulomatosa, liberação de 1,25 vitamina D, então hipercalciúria. E aí, um colega aqui de Brasília, o Luiz, teve um caso semelhante. E eu estava conversando com a doutora Maristela, que é do Sírio aí de São Paulo, que ela teve um caso semelhante, e os casos são muito parecidos. O paciente, no final, faz uma PET-CT que mostra captando na região glútea ou onde quer que tenha sido. Então, eu acho que quando a gente pegar um caso que está estranho, de uma hipercalciúria, PTH lá embaixo, perguntar se a paciente fez algum procedimento estético de preenchimento. Eu conversei com uma amiga dermatologista, ela falou que não se usa mais o metacrilato, portanto, os problemas que houve. Mas a gente teve um período de quase 20 anos das pessoas usando, e a gente vai começar a ver esses casos pipocando, tanto que até o NEFSAP relatou isso. Assim, então, é uma coisa interessante. Alguém mais quer comentar? Eu posso falar? Claro. Ô, Igor, muito bom. Eu cheguei um pouquinho atrasado à aula, mas excelente. Eu preciso reconhecer que nós temos as preferências e as
as menos preferidas, né, em cada área. E aprendi demais cálculo litíase hoje. Eu sou um entusiasta do estudo metabólico, mas nem sempre é possível fazer e é difícil. O paciente não gosta de colher, o acompanhamento é complicado, há laboratórios que às vezes você até duvida um pouco do resultado, da qualidade da coleta, então acaba que você quer navegar um oceano, mas você não sabe exatamente se o seu navegador está bom, então você fica muito tomando condutas e às vezes com dúvida. Alguns que deixam de recorrer desaparecem do consultório também, aí faltam 2 anos depois, usou litocite aí por uns meses e desapareceram. Então, eu reconheço que o ambulatório ainda tem sido desafiador essa parte de litíase e foi excelente ver sua aula. Mas eu tive um caso muito curioso não, né? Não chega a ser raro, mas como era um paciente meu crônico, um garoto muito jovem que entrou em diálise peritoneal ainda na infância, sem diagnóstico claro. Quando adulto, ele foi transplantar e perdeu muito rápido, nas primeiras poucos dias ou primeiras semanas, e era uma hiperoxalúria. De uma hiperoxalose que passou, que não foi diagnosticada. E ele ficou em diálise muito tempo, com uma doença vascular importante, com a doença óssea, os joelhos, né, super deformados e tal, e eu tentei encaminhá-lo para o transplante hepático duplo, na verdade, né? É super difícil alocar porque ele tem um MELD que ele não tinha insuficiência hepática, ele tinha a única via metabólica do oxalato prejudicada, mas que quando a gente estuda, a gente vê que o transplante nesses pacientes, você faz primeiro o transplante renal, o load de oxalato é tão grande que é super complicado, você teria que intensificar demais a diálise e o ideal seria, de fato, o duplo, e nem sempre é fácil alocar. A gente tentou intensificar a diálise por um tempo, encaminhamos, depois eu soube que ele transplantou e não tive mais contato. E aí a minha pergunta mesmo, a experiência, vocês têm esses pacientes no ambulatório já que é drenado, e se vocês têm visto o transplante, a recorrência disso pós-transplante, como é que é isso? A gente tem poucos casos de hiperoxalúria primária no nosso ambulatório, né? De fato, eles perdem a função renal de forma muito rápida, muito jovens, e não é infrequente, já aconteceu de ver casos também como que você relatou, descobriu só depois do transplante, perdeu o enxerto por hiperoxalúria primária, né? E o ideal é que essa população seja transplantada a fígado, né? Antes realmente de que seja transplantada a rim. Salvo engano, e eu não sou transplantador, posso estar falando besteira, mas salvo engano tem uma alocação diferente dessa população com distúrbio metabólico e que se corrige com transplante hepático, como é o caso da hiperoxalúria primária, para essa população. Mas, de fato, essa população chega pouco para a gente, porque ela já perdeu a função renal muito rápido. Então, a gente tem... os pacientes que a gente tem perdem segmento porque ou transplantam ou realmente perdem a função renal e acabam indo para a diálise. Okay. Muito obrigado e, de novo, uma excelente aula. Obrigado. Bom, tem uma pergunta do Edson novamente, mas eu vou só aproveitar para mostrar um negócio aqui que foi publicado essa semana. Eu confesso que eu não li o artigo ainda, mas é um artigo bem provocador que saiu aqui no NDT. Vocês estão vendo o meu slide aqui? Dá para ver? Deixa eu fechar aqui. Sim. Sim, né? Então, eu achei super interessante. Existe um bordão na nefrologia que eu odeio, e o Igor sabe bem disso, que é aquele, beba água, cuide do seu rim. Aí chegam os pacientes em estágio 5, o cara tá tomando 4 litros de água por dia porque o vizinho falou que a água faz bem. Aí o cardiopata com insuficiência cardíaca tomando muita água porque faz bem para o rim. E aí, olha só que interessante o que esses pesquisadores avaliaram. Foi um estudo na França com 40 centros, com adultos que já tinham doença renal crônica estágio 3 e 4, e fizeram uma avaliação de urina de 24 horas e seguiram esses pacientes. Então, 1.200 pacientes, né? E aí, os pacientes que tinham uma ingestão de 1 a 1,5 foram considerados a referência para a progressão da doença renal crônica. E aí, os pacientes que tomavam mais do que isso, então 1,5 a 2, tinham um risco maior
de progressão para diálise, os que tomavam mais do que 2 também, e os que tomavam menos. E aí ele conclui que a relação entre a ingestão de água e a progressão para a doença renal crônica tem um formato em U. Tanto você tomar muito quanto você tomar pouco, talvez então se relacione com a progressão. Então, realmente, beba água, cuide do seu rim, não necessariamente é uma verdade. Bom, voltando aqui então para nossas perguntas. Então, o Edson perguntou novamente em relação à questão do transplante. Assim, um paciente que vai doar o rim, tem um cálculo renal no rim que ele vai doar, fez a avaliação metabólica, digamos que ele nunca teve uma crise na vida, então é aquele paciente que incidentalmente descobre um pequeno cálculo e doa o rim. E aí, qual que seria o segmento desse receptor com um rim que tem um cálculo? Eu acho que eu não ia fazer nada, só ia avisar ele, ó, se um dia você ficar anúrico subitamente e você não vai ter dor provavelmente, porque o rim não tem inervação, corra para o pronto-socorro. Mas eu não sei se alguém teria alguma outra ideia, alguma outra conduta, assim. E aí, Igor? Concordo, Thiago. Não desconheço segmento individualizado para um paciente que era portador de nefrolitíase e doou o órgão no pós-transplante, né? Se alguém tiver uma opinião distinta, pode compartilhar com a gente. Eu tive um caso, quando eu era lá do Hospital do Rim, que o paciente recebeu o rim, não se sabia que o doador tinha litíase, foi um doador falecido, aí lá quando ele tirou a sonda, um dia ele estava lá ainda internado, aí ele conseguiu expelir o cálculo, mas ele nem sabia. Sortudo, mas foi isso. Bom, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui no chat? Não, foi um comentário sem ser pergunta. Quer comentar alguma coisa, Isadora? Algum outro participante? Aproveitar a experiência do Igor. Quero aproveitar só para parabenizar mesmo, Igor, por privilegiar a nossa sociedade com essa aula muito boa, excelente, agregar muito aqui, com certeza, para os nossos ambulatórios. Obrigada. Obrigado, Isadora. É um prazer estar aqui. Um prazer também. Bom, eu achei legal esse normograma de ROX. Eu não me lembro de conhecer ele. E vocês têm feito isso de rotina mesmo? O residente está lá com o normograma para... Não, difícil, só né? pega os dados gerais e lembrar daqueles dados gerais na anamnese que aumenta o risco de recorrência. Mas difícil a gente pegar um paciente e calcular exatamente, deu 120 pontos e aplicar ali para ver a taxa de recorrência, né? Talvez um paciente que queira saber qual é a minha chance de recorrência em 5, 10 anos, pergunte isso no consultório, aí você pode usar o normograma para estimar esse risco para ele. Certo. Até para ele voltar mais, porque realmente é um problema. O paciente, a recorrência é grande no longo prazo, mas no curto prazo ela é incomum. Então o paciente vai embora, não investiga, não continua o segmento. Então, para você disser para ele que o risco dele recorrer, o risco individual dele recorrer é de 70% em 10 anos, talvez ele faça um segmento mais adequado, né? Tá. E uma outra dúvida. O que você orienta para um paciente que tem litíase? Por exemplo, fez o estudo metabólico, está com hipercalciúria idiopática, mas já está usando o diurético tiazídico. O que você orienta mais? Assim, eu entrego para o paciente uma folhinha assim, ingerir pouco sal, fazer atividade física aeróbica, evitar vitamina C, evitar topiramato, que tem muita gente usando para emagrecer e os pacientes têm sobrepeso. Então, mas assim, eu falo isso, mas com o coração meio apertado, porque eu não sei se o que eu estou falando tem alguma evidência. O que você fala assim, para o paciente em relação a hábitos? Além do tiazídico, Thiago, lembrando que as doses estudadas de tiazídico para hipercalciúria são doses bem altas, né? Tem dado da literatura de utilizar até 100 miligramas de hidroclorotiazida, por exemplo, para tratar hipercalciúria. Não é algo que a gente faz na prática clínica, a gente não costuma ultrapassar 50 miligramas, usa a dose mais alta até do que na hipertensão, mas além do tiazídico, você tem dado para hipercalciúria idiopática em específico para utilizar citrato, mesmo sem hipostratura, aquele corte de 320 que a gente conversou, aquela citratura ali menor do que 450, pode ser que tenha algum
benefício, e você tem dado para tratar a hiperuricosúria se tiver associada também, mas se for só hipercalciúria isolada, não tem hipocetratura, não tem hiperuricosúria, as recomendações gerais são essa: ingesta hídrica que diminui recorrência, né? Você brincou aí com a água na doença renal como um todo, mas para recorrência esse nicho, né? Esse nicho de paciente é diferente, né? Esse policístico, até itu recorrente, apesar da controvérsia, né? Mas sal, reduzir a ingesta de sal, isso é fundamental, e você flagra a aderência do paciente com urina de 24 horas no segmento, né? Eu não estou comendo nada de sal, tá lá com 300 mEq de sódio na urina. Impossível você não estar comendo nenhum sal, né? E você consegue até estimar realmente quanto o paciente faz de ingestão. E o que a gente percebe é que o segmento com nutricionista é bastante importante, Thiago. E, apesar dessas recomendações gerais que a gente dá, ingere mais água, come menos sal, evidenciar se o paciente tem uma dieta hiperproteica com PNA, a nutrição tem um papel importante em nortear, em guiar, melhora a dieta, melhorar parâmetro de síndrome metabólica, né, do paciente, além da atividade física que você citou. Então, é algo que a gente faz de rotina lá no ambulatório e que a gente percebe que o paciente consegue se ligar melhor se ele tem essa avaliação nutricional do que se for só o médico falando. Se eu falar ingere mais água, come menos sal, é diferente da nutricionista fazer uma análise nutricional dele e orientar realmente quantidade. Às vezes o paciente não sabe o que tem de sal e a gente na consulta ali não tem tempo ou não perde esse tempo para explicar o que tem de sal e quanto de sal ele deveria ingerir. Legal. Tem uma outra pergunta interessante aqui, mas o pessoal hoje foi tudo pro lado do transplante aqui, foi a Viviane. Boa noite. Tem um paciente transplantado com anúria súbita. E aí era um cálculo impactado na uretra. E ele tem hipocitratura. Eu acredito que foi resolvida a situação, né? Puta, difícil, né? Porque ele já tem a taxa de filtração reduzida por ser um transplantado. Então a análise dessa hipocitratura é difícil. Esse é um problema comum na prática clínica. Se você recuperar esse cálculo e mandar ele para análise cristalográfica, talvez traga mais informação nessa situação do que realmente essa hipocitratura, né? E eu não me recordo de dado da literatura de análise estudo metabólico, urina de 24 horas para paciente transplantado. Então, é difícil da gente dizer qual é o impacto do transplante per se, alteração imune, imunossupressor, naquele estudo metabólico. Legal. Bom, gente, agora são 8h10. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, o Igor... O Luiz Roberto? Fala, Luiz. Eu vi que tá. Deixa eu te tirar do mute aqui. Luiz, consegue falar ou tá no mute? Deixa eu tentar aqui. Acho que ele vai ter que... Oi. Estava com um problema aqui no áudio. E aí, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, Thiago? O caso lá foi emblemático do PNA. Até hoje isso faz parte agora da anamnese básica do paciente com hipercalcemia. Não pode ser do exame físico, né, cara? Basta ver uma vez agora para sempre pensar. Na verdade, primeiro, Igor, agradecer a aula, é excelente. Sim, a gente sempre tem algo a aprender e a revisar com um tema que é tão frequente que às vezes a gente negligencia um pouco na rotina do ambulatório. O que eu ia te perguntar, você acabou de responder, que era saber sobre algo. O Thiago falou que a coisa foi para o lado do transplante. Eu não consigo não pensar para esse lado. Se existe alguma validação de bioquímica urinária, você falou que não tem realmente algo aí específico para os transplantados. E estava sem fontes com relação à hiperoxalúria. No serviço que a gente trabalha aqui, no ICDF, a gente tem um caso de transplante duplo. Na verdade, a gente conseguiu fazer o segundo, mas o segundo faleceu por complicação. E era outra coisa que eu iria te perguntar, assim, esse segmento pós, porque realmente, não sei quem comentou antes sobre esse transplante duplo,
pensa-se em fazer fígado após rim. Tem alguns relatos de caso que primeiro faz o fígado, mantém o paciente em diálise para fazer esse clearance de oxalato que vai depositar nesse enxerto. Esse menino que a gente transplantou, ele está com 2 de creatinina, obviamente, assim, tinha uma doença, era um transplante, perdeu 2 transplantes para poder fazer o diagnóstico de hiperoxalúria, é a história clássica aí desses pacientes. Mas o que eu queria também realmente saber é isso, desse segmento pós, que eu acho que é a grande dúvida. A gente transplanta esse paciente e sabe que ele vai ser de alto risco sempre, porque mesmo transplantando o fígado, parece que aquela carga inicial já dá uma prejudicada ali no enxerto e prejudica a sobrevida dele, né? Se você fez o transplante de fígado, você corrigiu aquela normalidade, né? O paciente tem hiperoxalúria. Mas como você disse, muitas vezes o paciente realmente tem uma oxalose sistêmica, né? Um oxalato até sérico bastante aumentado, que fica bastante aumentado por um tempo, né? E isso vai ser de risco, né? Para nova formação de cálculo enfim, até se ele transplantou o rim pós-fígado, por exemplo, até eventualmente perda do enxerto. Eu não tenho experiência com esse tipo de paciente, Luiz, mas então vai ficar limitada aí minha resposta específica para o caso que você elencou. Bom, eu vou falar mais uma pergunta aqui, depois a gente tem que encerrar. É uma pergunta que eu achei muito interessante do dia a dia. A Andréia Queiroz, ela elogiou a palestra, obviamente, foi muito boa, e ela falou assim, tive um paciente com hipocitratura e cálculo recorrente, mas ele não tolerava litocite por sintomas gástricos, bem frequente mesmo, náusea. Você sugere fazer bicarbonato de sódio como alcalinização da urina desse paciente? É difícil pelo sódio também, né? Não sei. O que você faz com um paciente que não tolera o litocite? A gente tem uma situação clínica semelhante no ambulatório, que é o paciente que não consegue pagar o litocite. É uma medicação que não está disponível no SUS, não é muito barata, às vezes na dose que você precisa utilizar para atingir alvo de citrato urinário, e o bicarbonato é uma opção terapêutica sim. Então a gente utiliza em quem não tolera, muda a formulação do citrato, manipula o citrato se o paciente tolera, não é o ideal, mas é o que é possível, e pode sim utilizar bicarbonato, com essa ressalva que o Thiago já fez. Se está dando uma carga de sódio a mais para o seu paciente, isso per se pode piorar algum outro metabólito urinário, como por exemplo o cálcio, e agravar ainda mais a situação do paciente. Mas a gente utiliza em alguns pacientes que não podem realmente adquirir o citrato no ambulatório. Beleza. Igor, então gostaria de te agradecer, foi muito, muito bom, acho que todo mundo gostou. Você é o recordista de audiência aqui, atingiu um pico de 45 participantes, então até o final do ano alguém tem que te bater. E, bom, quando você tiver outras apresentações aí, para a gente vai ser um prazer que você falar, como eu disse, você sabe muita coisa de várias áreas da nefrologia e com certeza vai ser um prazer te ter novamente aqui conosco. Tá bom? Obrigado, Thiago. Eu que agradeço aí o convite para estar falando de um tema bacana desse com vocês e obrigado pelas palavras, mas de amigo não vale. Beleza. Bom, gente, muito obrigado. Eu agradeço novamente o quórum. Eu fico muito feliz que a gente está tendo esse apoio da sociedade local aqui. Acho que o maior apoio que a gente pode ter realmente é a presença de vocês. E aos que não podem estar presentes e que chegaram atrasados, por N motivos, a gente está disponibilizando todas as apresentações no YouTube da SBNDF. Tá bom? Boa noite a todos. Até logo. Boa noite, Obrigada. Um abraço.